Está no ar mais um podcast Escolha a Vida. Esse podcast do SEDAP hoje vai trazer um diálogo muito interessante sobre um tema que é muito relevante para o nosso município e também para a nossa região. Nós vamos falar hoje sobre a Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária de Pesqueira. Para isso, eu convidei aqui duas pessoas muito ilustres. Sejam bem-vinda, Ana, bem-vindo, Itamar. Itamar é da coordenação colegiada da Caritas Diocesana e Ana é do povo Chucuru de Simbres, não é isso, Ana? Eu queria que vocês se apresentassem aqui para quem está em casa poder conhecer mais vocês através das nossas plataformas. Sejam bem-vindos. Muito bem, obrigado, Felipe. Obrigado a quem nos acompanha, que esse podcast tão importante, que tem sido a marca do SEDAP e das organizações que trabalham aqui não só a convivência, mas a inclusão social, os direitos humanos. O podcast ele tem uma relevância, a meu ver, de quem está, e eu gostaria de começar falando dele, que dá voz às comunidades para além das ações que são desenvolvidas, né? De assessoramento por parte do SEDAP e da Associação POD, da AZEVI. E a gente fica muito feliz, Felipe, de estar sendo convidado. Então, eu queria partir desse princípio do agradecimento, da lembrança da gente estar aqui com vocês hoje. E, assim, a gente está aqui, Felipe, já há um tempo, há uma estrada, né? Itamar chegou na Caritas em 2010, né? Então já tem uma caminhada e a gente chegou de forma, eu digo sempre, brinco internamente, que de forma definitiva, assim, para ficar em Pesqueira, né? Porque já tinha tido outras passagens, já acompanhava a Caritas Diocesana, o trabalho da Caritas, da Rede Caritas, no regional, e já tinha vindo por aqui, por Pesqueira, e acompanhava o programa de cisternas, construção de cisternas. Em 2010 tive a oportunidade de vir compor a equipe da Caritas Diocesana aqui em Pesqueira. E aí a gente foi, Felipe, trabalhando internamente. Comecei como técnico de campo, na assessoria técnica, depois coordenação de projeto, e hoje contribuo no setor de articulação da Caritas Diocesana e contribuo também nesse sentido da gestão, né? Com a Magna e com o Francimário, a gente divide a coordenação colegiada da instituição. Então, aí mais de uma década de atuação dentro da Caritas e vendo como também a gente foi se moldando ao longo do tempo na assessoria aos agricultores, no acompanhamento às feiras, nas outras necessidades que são prioridade estratégica para a gente enquanto Caritas Diocesana. Tem muitas histórias, né, Itamar? Já com muitas histórias, Felipe, eu muitas histórias. Mesmo. E você, Ana? Eu também quero agradecer, Felipe, a vocês do SEDAP, por esse privilégio de estar aqui hoje representando tantos, né? Em especial os nossos companheiros lá da Feira da Agricultura Familiar aqui da cidade de Pesqueira, que para a gente, assim, esse momento eu diria que é um divisor de águas, né, para o produtor rural. Porque assim como a feira ela vem para nos dar visibilidade, um momento como esse, de falar o que é a agricultura familiar, né, o que representa isso na vida de muitas famílias, é de uma honra maravilhosa, né? Uma vez que a gente sabe que tem muitos que é a principal fonte de renda, né? E para mim é um privilégio maravilhoso estar aqui hoje como indígena, né, do povo Chucuru de Simbres. Eu represento essa comunidade há mais ou menos uns 4 anos na feira. Venho também fazendo aquilo que posso para também auxiliar os demais. E, assim, eu não poderia dizer, assim, com palavras, né, o que, como vocês colocaram no roteirozinho lá, né, eu vou até filar aqui um pouquinho, que diz assim: ocupar esse espaço é também uma forma de superar desafios. E esse momento da gente estar lá na praça, participando daquele momento, né, trazendo também uma alegria para os nossos clientes, um momento de aconchego, de resgatar a amizade, de fazer
bem-estar para a comunidade pesqueira, É mais que um espaço de é comercialização, né? Um mais. espaço de muito. encontros, né? Que a gente vai estar Isso. discutindo aqui durante esse diálogo. O que você se refere é ao boletim, né? Para quem está em casa, esse é o nosso boletim número 11, o boletim Plantando Esperança. A edição de capa é Da Terra para a Mesa, né? A gente, nessa edição de capa, está dando ênfase à Feira da Agricultura Familiar, que para nós é um espaço tão caro, né? Tão importante, né, para o agricultor, a agricultura familiar. E é por isso que a gente inicia esse diálogo historicizando. Como foi que esse movimento aconteceu, né, aqui em Pesqueira, Itamar? Então, Felipe, eu acho que é muito bacana a gente voltar agora à história da feira, né? A feira está consolidada hoje, a gente tem 6 anos de caminhada, então já há uma história, né, com os agricultores, mas também com as entidades que faziam e que fazem assessoria a esses agricultores. Eu me recordo, e antes da gente vir para cá, estava lembrando justamente disso. Era comum, antes da feira, as entidades realizarem seus momentos de forma individual. A Caritas realizava, por várias edições, por várias vezes, uma feirinha aqui na Praça da Rosa. Nós realizávamos, dentro do Dia do Agricultor, até dentro do espaço da antiga Da Ford, antiga Ford, a lembro. gente botava as barraquinhas, fazíamos as feiras, né? Então, essa era uma iniciativa. O SEDAP sempre fez, principalmente nos seus aniversários, eu me recordo de alguns aniversários do SEDAP, que havia a feira com os agricultores, com os grupos acompanhados lá na Praça Dom José Lopes, né? O sindicato, a partir de 2015, 2016, começou a fazer também a mostra da agricultura familiar, então, celebrando justamente aí o Dia do Agricultor. E aí a gente viu que estávamos fazendo de forma separada, né? E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, junto com a Delta Projeto, essas instituições, a Caritas, o SEDAP e o sindicato, junto com a Delta Projetos, que acompanhava, fazia assessoria aos assentamentos, aos assentados de Pesqueira, e a Esquel, Fundação Esquel, né? Então, sentamos e conseguimos, pela primeira vez, pensar juntos uma feira, um espaço de visibilidade, de comercialização, mas, acima de tudo, de encontro de agricultores e de grupos de economia solidária, né? Então, quando você olha hoje a feira consolidada, a gente precisa voltar no tempo para compreender. Eu me recordo, e isso é história, que na época, por ser 5 entidades, nós dividíamos para que indicássemos cada uma dessas entidades 5 agricultores. Então, a feira começou com essa perspectiva, nesse desenho de 25 agricultores, porque eram 5 instituições e cada um apadrinhando, de certa forma. Era uma referência. Exato. Né? 5 agricultores que já trabalhavam, que a Caritas assessorava, que o SEDAP assessorava, que o sindicato tinha uma ligação, que a Delta acompanhava, que a Fundação Esquel também acompanhava, porque por muito tempo a Fundação Esquel teve uma atuação muito significativa nesse território, principalmente com os grupos de economia solidária, com os fundos, com grupos de mulheres. Então, foi com essa base que nós começamos a dar os primeiros passos. E lá em 2016, nós, no início de dezembro, a gente iniciou a feira lá na Praça Dom José Lopes, e que se consolidou, né? Hoje a gente já se prepara para completar aí os 7 anos de feira. A gente conversava, aqui eu mando um abraço ao pessoal da coordenação, mas hoje pela manhã pude tocar no assunto com a Luedge Cássia, que é uma das mulheres que estão à frente da coordenação da feira, que é de um grupo que a Caritas acompanha, que está desde o início, e provocava, Ana, já a necessidade de estar pensando a celebração do aniversário da feira, porque dezembro está chegando. Exatamente. Eu lembro que no finalzinho do ano passado houve essa vivência lá na feira e foi muito bonito, né? O aniversário de 6 anos. Agora, Ana, qual é a importância da Feira da Agricultura Familiar hoje
para os agricultores familiares? Felipe, eu creio que essa união, né, trazida por todas as entidades foi uma das melhores coisas para nós como agricultores. Por quê? Sabemos hoje que essa questão de ver o agricultor como uma profissão de ponta, né, assim, de respeito, porque é da terra que sai tudo que a gente que a gente come, né, que a gente consome. E assim, essa questão da visibilidade, e para muitos, a feira hoje é a principal fonte de renda. Para alguns, a gente sabe que é uma complementação, mas para a grande maioria é a sua principal fonte de renda. E também a questão de trazer a comida saudável para as pessoas que estão na cidade, né? A gente sabe que tem as demais feiras, mas a nossa, ela tem um diferencial, né? Ela tem esse cuidado, esse carinho, esse amor, e é de fundamental importância não só financeira para os agricultores, mas a questão da visibilidade, né? De mostrar para as pessoas que estão do outro lado quem somos nós. Até para também compreender que o processo de produção dos alimentos, sejam eles hortaliças, os lácteos, Isso. são produzidos por vocês mesmos, não é isso? Isso. No quintal de vocês, no espaço de vocês. Isso. Inclusive, quando eu iniciei, né, para participar da feira, a minha horta era uma hortazinha de quintal, de fato, né? Era uma horta pequenininha, onde a gente produzia algumas coisas, e a gente foi tirando algumas macaxeiras e foi começando a beneficiar a macaxeira de outras formas, um coentro, um alface, uma tomatinha, mas tudo realmente de quintal. Hoje, a gente já vem aumentando isso para uma escala maior. Que legal. Entendeu? Que legal. E aí vocês, nessa perspectiva de produção, se atentam ao cuidado com a terra, com a água, com o não uso também de produtos, produtos que não sejam da forma natural, ou seja, os pesticidas, agrotóxicos e etc. Isso. Até é importante você falar isso, Felipe, porque as pessoas precisam entender que a nossa principal preocupação é justamente essa, trazer a comida saudável. Então, o que é que a gente faz? A gente tem as orientações que a gente precisa cuidar principalmente do solo, né, porque é a partir daí que o alimento vem realmente de uma forma saudável. Então, a gente tem a questão de observar a água, de onde nós estamos capturando essa água, teor de acidez, de sal, como é que está a fertilização do solo, se algum vizinho nosso não está usando algo que possa nos prejudicar também, legal. Porque às vezes acontece de você estar cuidando da sua horta muito bem, mas o vizinho ali não está. Então, a gente vai também passando essas informações também para os nossos vizinhos, né, do lado de nossas vases, para que a gente também não seja respingado com esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho interessante também quando a gente não tem o produto, por exemplo, o doce de leite que a gente fabrica, a gente não tem o leite, mas nós temos os produtores vizinhos, que é da nossa comunidade, né? Então, a gente vai até eles, até porque também a gente sabe a procedência do leite, para poder fazer o bolo, o doce de leite e alguma outra coisa que envolva isso, né? Às vezes a gente não tem a macaxeira, mas o vizinho tem a macaxeira, então a gente já compra do vizinho e faz um caldinho, e faz um escondidinho, e faz alguma coisa, mas não deixa de ser de dentro de uma produção limpa e organizada. E aí gira uma economia no entorno, né, entre os vizinhos. Talvez por isso também o princípio da economia popular e solidária, né, Itamar? Isso mesmo, esse é o sentido. A ideia é de que a dinâmica entre os agricultores, os feirantes, possam ser nessa perspectiva da troca, da compra no local, da aquisição de outros agricultores que não têm a oportunidade de estarem comercializando na feira, mas ajudam no processo de produção dessa economia solidária, né? Para além dos grupos que produzem artesanato, que estão na feira, porque tem os grupos de mulheres, né? Então, existe uma outra economia sendo pensada, por mais que a gente talvez não tenha concepção, a percepção de que ela está existindo, mas ela está ali. Quando, no gesto que a Ana Cláudia falou, da compra, da aquisição dos ovos, do leite do vizinho, quando valoriza isso, quando um feirante não pode vir à feira trazer os seus produtos, mas se coloca
na barraca de um outro, o outro se coloca à disposição para comercializar. Isso se dá à base da economia solidária. Agora, é importante a gente ter isso sempre em mente, de que a economia popular e solidária ela perpassa não só a base da comercialização, mas principalmente o modelo de produção, né? Então, isso está relacionado à economia solidária. E quando lá atrás nós pensamos na Feira da Agricultura Familiar, porque quem está lá vão ser, na sua grande maioria, agricultores familiares, que produzem sem esse uso dos agrotóxicos. Tem uma produção aí, aquilo que a gente chama de agroecológica, né? que na sua base não usa esses fertilizantes que são adquiridos, químicos, que são adquiridos nas casas convencionais de agropecuária, por exemplo, quando a gente não utiliza os agrotóxicos. Então, a nossa base é a base agroecológica. E a economia popular e solidária, porque é esse jeito de fazer, são os grupos, é o artesanato, é a cachaça, é a forma como outras coisas, para além daquilo que é produzido de forma direta do campo, se consome e vem para a feira. É um espaço bem bacana. Você percebe que a dinâmica em si da própria feira, do próprio espaço, ela é diferente de uma feira convencional, né? Isso é uma dinâmica bem... As pessoas vão lá, sentam, conversam, vão na barraca, trocam ideias. Eu acho que é até um espaço de saberes, né? De troca de saberes. Ô Felipe, eu queria até colocar essa questão de quando a gente fala desse partilhamento, porque às vezes acontece da pessoa da sua comunidade ela não ter produto suficiente para vir. E muitas vezes a pessoa fica constrangida em vir com pouca coisa. Uhum. E às vezes também não acredita, porque você sabe que tem aquele agricultor que ele produz e tudo, mas ele fica meio que sem saber, eu vou escoar para onde. Eu estou produzindo, mas para onde eu vou levar se eu não tenho um transporte, Isso. eu não tenho condições de ir, eu vou ter que pagar isso e aquilo, então o custo vai ficar maior. Quando a gente consegue pegar do outro aquilo que ele plantou no quintal, então a gente traz para a feirinha, a gente comercializa e a gente volta com aquele dinheirinho daquele agricultor, daquela mulher ou daquele homem e diz, olha, está aqui o teu. E você vê aquele sorriso e dizer, poxa, eu estou indo no caminho e tem alguém ali para me dar o suporte. E você vê aquela pessoa de um canteirozinho de coentro, hoje está plantando o coentro, o alface, o couve, ou seja, está tendo uma produção maior, porque ela sabe também que vai poder ir trilhar aquele caminho que você já está, né? Ou ir complementando a barraquinha daquele que está lá para representar a comunidade. É maravilhoso isso. Muito bom, Cláudio. Agora, para quem está em casa, quem ligou sua TV ou o celular agora, nós estamos hoje aqui dialogando com Itamar da Caritas e Ana, que é lá da Feira da Agricultura Familiar, justamente sobre esse espaço de comercialização, que é a Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária de Pesqueira, um espaço muito importante para a agricultura familiar do nosso município. Eu queria frisar também a importância dos nossos parceiros, fazer os agradecimentos à Misério, quem nos financia, também ao deputado Valdemar Borges, através de emenda parlamentar, a CHEI, a ADEP e ao BNB. Agradecer também à ASA, a Articulação do Semiárido, que é uma importante parceira nas ações do SEDAP, da Caritas também, né? Isso, Itamar. Isso mesmo. E a própria Caritas Diocesana, né, que tem sido essa parceira também do SEDAP. Nós temos trocado muitas informações importantes para, lá na ponta, nós estarmos, de fato, apoiando os agricultores e as agricultoras familiares. Agora, tem uma coisa que é muito importante a gente comentar aqui no nosso diálogo, é sobre a formação. Eu acho que hoje todo espaço, todo grupo, todo movimento tem que passar por processos de formação continuada. E aí, Itamar, como é que vem ocorrendo? Já que a Caritas, o SEDAP, o sindicato, a Prefeitura Municipal de Pesqueira, de Alagoinha, são parceiros da Feira da Agricultura Familiar. Como é que vem ocorrendo esse espaço de formação? E há um engajamento dos feirantes nesses espaços? Perfeito. Eu acho que para a gente dar passos ainda mais significativos, a gente precisa agora. Já estamos com a feira, já temos um calendário da sua regularidade de funcionamento, mas agora a gente precisa dar passos do ponto de vista dos outros desafios que estão colocados, né? Quando a gente diz isso, e as entidades de assessoria aos agricultores dizem isso,
é porque a gente precisa agora melhorar ainda mais, avançar. Se o nosso produto é da agricultura familiar, se o nosso produto é de base agroecológica, e a gente pode pensar na produção, por exemplo, orgânica, na certificação orgânica. Esse é um grande desafio para a gente, para quem está aqui nesse território, nessa região, com a experiência da Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária. Então, os espaços de formação nós estamos buscando, nós estamos criando. Tem sido sempre de forma muito parceira. Caritas, SEDAP, com apoio também do sindicato, como você já mencionou, das prefeituras. E uma coisa, Felipe, que eu gostaria ainda de voltar, que hoje a gente tem uma dinâmica diferente daquela que nós tínhamos no início, que frisei há pouco, que trouxe há pouco, dos grupos, de 5 grupos, 5 agricultores por cada instituição. Até porque algumas das instituições não estão mais com atuação de forma direta no nosso território. Então, a feira se modificou, né? Então, hoje você tem aí em torno de 17 agricultores participando desse espaço. Antes nós tínhamos São Bento do Una, nós tínhamos Belo Jardim, nós tínhamos Poção, Venturosa, Alagoinha e Pesqueira. Hoje, a feira está um pouco mais restrita a Alagoinha e Pesqueira. Agricultores que estão vindo de Pesqueira, obviamente, que é a nossa base. Apenas uma de Venturosa, né? Exato. E Dona Hilda de Venturosa, que tem tido essa frequência. Nesse contexto, a gente tem provocado os agricultores para que se dê um passo a mais na perspectiva da formação. Inclusive, você, Felipe, foi um dos entusiastas dessa questão quando esteve conosco, às vezes as oportunidades que estivestes conosco, pensando como dar passos. Então, recentemente, nós já fizemos 2 momentos de formação, uma para contextualizar os espaços de comercialização, as feiras, os passos que nós precisamos dar nessa perspectiva de ampliar não só o nosso produto, mas a qualidade dos nossos produtos, a ampliação deles no mercado local. Então, a gente fez, inclusive, aqui no SEDAP, a quem a gente agradece, sabe, Ana, sempre de portas abertas também para a gente discutir isso, trazer vocês, trazer os agricultores, isso é muito importante. E, recentemente, agora em julho, nós fizemos uma formação sobre a certificação orgânica, a conformidade orgânica. A meu ver, foi muito boa, mas eu sou suspeito, porque estava também contribuindo à frente da organização, mas a Ana vai poder falar talvez um pouco sobre isso, constatar ou não isso que eu trago. E a gente está dando passos, e é importante frisar, parece repetitivo, mas não, de que a gente, enquanto organização, está querendo que sempre foi, mas que cada vez mais os agricultores possam ser os protagonistas. E se hoje eles estão aqui na Feira da Agricultura Familiar, a gente quer ver eles nos supermercados, os produtos deles no supermercado. A gente quer ver os produtos da agricultura familiar nas grandes lojas, nas grandes redes em Recife. A gente quer que o agricultor tenha um selo de orgânico que ainda não tem, quer ele cadastrado no Ministério da Agricultura e Abastecimento, no MAPA, né, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. E uma das discussões, Felipe, é que nesse território nós temos poucos agricultores cadastrados nesse segmento de orgânicos. Então, quando a gente abre o mapa de Pernambuco, a gente não tem o que a gente chama de OCS, que são as organizações de controle social. Então, a formação nossa trabalhou na perspectiva de que nós tenhamos nesse território algumas OCS, algumas organizações de controle social de forma local, participativa, autogestionária. E depois a gente vai pensar como é que a gente certifica esses produtos. Então, tem um passo a ser feito. Anteriormente, a gente não tinha essa informação, ou nós não tínhamos essa informação. O que nós estamos fazendo e precisamos motivar é que os agricultores possam participar mais. Ainda a gente sente uma timidez por parte dos agricultores, né, de participar desses espaços.
talvez devido à questão da produção, a outros compromissos, a outros afazeres, mas é importante dizer que a formação é um caminho essencial e necessário. Sem nós darmos esse passo, nós podemos ficar na feira apenas. É importante, que é muito, obviamente, mas nós queremos ver os produtos dos agricultores que a gente acompanha, estampado aí nos outdoor, nos supermercados, nas propagandas, passando aqui nesse canal, que é importante também dizer. É todo um processo, né? Você vê que tem uma história, né? Começa com uma questão muito simbólica de juntar grupos de agricultores e veja onde estão hoje, né? Discutindo processos de certificação para os agricultores familiares. É por isso que é tão importante, né, Ana? Você, como agricultora familiar, como participante da feira, eu acho que pode falar sobre a importância desses espaços de formação e até estimular que as outras pessoas possam estar participando também. Eu acho que sem a formação, a gente também, lá na ponta, talvez a gente vai perder um pouquinho daquela qualidade que a gente pode ter ainda mais nos nossos produtos. Eu vou falar diretamente para os meus companheiros de campo. Posso falar com propriedade daquilo que eu pude participar, 14 e 15, de uma formação, como o Itamar citou. E quero sugerir a vocês, né, que são os nossos batalhadores diários, assim como eu, para... Assim, a gente não nasce pronto. Por mais conhecimento que nós tenhamos, né, a gente precisa realmente ir buscar. E a gente só vai poder ser grande, a gente só vai poder ir além se a gente realmente buscar um algo a mais, né? Esse algo a mais ele está sendo dado. Então, a gente precisa se apropriar. Então, quando o Itamar fala de OCS, eles falavam lá e aquilo me enchia os olhos. Por quê? Porque se eu tenho pessoas, outros agricultores, que também têm esse conhecimento do que é a OCS, eu vou poder fazer parte dela. E, ao fazer parte dela, eu vou poder certificar o meu produto, porque, como o Itamar falou, a minha pretensão é de fazer o meu produto chegar na casa do consumidor com um selinho, num cestinho, ir para um supermercado, ir para uma mercearia, ir para fora, que, inclusive, eu conversando com o menino da Caritas Regional, ele me deixou mais entusiasmado ainda quando ele disse assim, olha, o teu produto, que é a Ourinca, que eu fabrico, né, que eu saborizo, que é a cachaça na língua brobó, se chama Ourinca, você pode ir além até o ponto de exportar. Então, por que, pequeno agricultor, a gente não pode pensar em levar o nosso produto para fora do país com certificação? Se nós temos instituições que nos estão dando esse suporte e nos dando condição para isso. Eu costumo dizer aos meus parentes lá da comunidade da Aldeia Mãe Maria que nós não temos apenas um palmo à nossa frente, nós temos quilômetros. Então, onde a gente quer chegar, a gente precisa saber de onde nós estamos saindo e onde nós queremos chegar. Porque senão quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Eu não quero qualquer lugar. E eu quero levar outros agricultores comigo. E, para isso, a gente precisa realmente aproveitar esses momentos que a Caritas, o SEDAP, o sindicato e tantas outras instituições vêm nos trazendo essa condição de aprender cada vez mais. E aperfeiçoar também, se a gente já sabe alguma coisa, aperfeiçoar isso. Entendeu? Muito bom, Ana, essa tua fala, né, para impulsionar, né, as pessoas que, eu diria que culturalmente, Itamar, culturalmente entendem o processo de produção apenas como lá no território fechado e etc. Eu queria lembrar que Belo Jardim, Sanharó, Alagoinha também tem esses espaços da Feira da Agricultura Familiar. Então, um abraço para os companheiros agricultores e agricultoras das feiras desses municípios. Fazer um registro, se me permite, também Jataúba, todas as quarta-feiras, inclusive acontece na parte da manhã lá em Jataúba, próximo ao mercado, e Brejo também tem uma iniciativa de feira. Então, está se espalhando essa ideia e o nosso intuito, e me permita, desculpe, sim, Itamar. Nosso intuito enquanto Caritas, enquanto SEDAP, é que de fato isso possa ser uma política, né? Uma política pública, que a gente falou agora
dos passos, mas a gente precisa fazer e entender que feira significa alimentos, e alimentos significa política pública, principalmente num período que nós estamos vivendo aí de segurança alimentar, onde todos os dados, são dados mais recentes, agora também publicado em julho, aponta que mais de 70 milhões de brasileiros estão na insegurança alimentar. Isso é um dado alarmante. E quem pode mudar isso é a agricultura familiar. E a gente acredita que não só a agricultura familiar, mas a agricultura familiar de base agroecológica, a agricultura orgânica, produzida localmente, que vai fazer com que a gente supere esse drama que está aí latente na nossa sociedade. Eu gostaria de ressaltar também, quando a gente começa a fazer parte de momentos de formação, é interessante ver, pelo menos para mim, quando eu vejo o outro falar a dificuldade que ele tinha de produzir tal produto e ele conseguiu passar a produzir de tal forma. Então, aquilo, para mim, era algo que eu não conhecia, né? A questão por exemplo, a questão da banana. Né? A gente começou a plantar banana. Então, tinha um senhor que foi conosco para Sanharó visitar uma horta da senhora Neide, se eu não me engano o nome dela. Acho que foi no sábado, dia 15, se eu não me falhar a memória. 15 de julho. 15 de julho. Sim. Então, assim, quando nós chegamos na casa de Dona Neide, aquela horta do quintal dela, né, a gente viu que para ela não era apenas o ganha-pão dela, mas foi na pandemia que ela se reinventou, porque aí tirou ela de dentro de casa, e esse reinventar, ela passou a levar para a feira. Então, passou a ser um complemento, não só da questão eu poderia dizer, do emocional dela, que melhorou bastante, mas também passou a ser um complemento da renda. E essa partilha, quando a gente começa a partilhar e a gente começa a ouvir a história do outro, porque eu quero colocar no programa tal, no sistema tal, e aquilo vai despertando, poxa, mas o que é tal programa? O que é tal coisa? Onde é que eu posso levar meu produto? E aí você vai tendo uma visão diferente, né? Agora, a gente vai ter que marcar outro podcast para a gente se estender mais, falar mais, porque tem muita coisa para a gente falar sobre a agricultura familiar, sobre os espaços da feira, sobre formação. Itamar, através da carta, sabe muito bem disso, mas esse espaço aqui é para nós, é para a gente dialogar, para a gente levar informação para você que está em casa, que nos acompanha, que assiste o nosso podcast, informação dos parceiros, dos amigos, dos colaboradores, de quem está nessa caminhada conosco para transformar o nosso semiárido, para fazer crescer o nosso semiárido. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a gente poder finalizar sobre o que a gente dialogou hoje aqui na nossa conversa. Itamar, vai ficar para outra oportunidade a gente falar sobre as novas adequações para os espaços de feira da agricultura familiar, que é muito importante se atentar a isso. O microfone é de vocês. Então, eu agradeço, digo que a gente está à disposição. É importante a gente depois voltar, de fato, para ver a parte legal, legislação, outras questões que estão intimamente ligadas à produção da agricultura familiar. Às vezes a gente pensa que é só o campo e a comercialização ali na terça-feira à tarde, né, na primeira e na terceira terça-feira de cada mês aqui na Praça Dom José Lopes, aqui em Pesqueira. Mas tem muito mais para além disso, né? Tem outras questões que envolvem o processo de comercialização, e a gente gostaria muito de voltar a conversar com vocês. Com se formos convidados, estaremos aqui, estaremos à disposição. E assim, Felipe, agradecer a você, agradecer a todos que fazem esse podcast Escolha a Vida, um importante espaço também de diálogo com os agricultores, com quem nos acompanha, com todo o público, né, de forma geral. E agradecer ao SEDAP pelo convite, dizer que a gente quer cada vez mais fortalecer essa parceria e estamos à disposição. E quem não conhece a Feira de Pesqueira, venha conhecer aqui, né? Acontece aqui na Praça Dom José Lopes, em frente à Catedral de Santa Águeda, nas primeiras e terceiras terça-feira de cada mês. Então fica o convite, fica o meu agradecimento e desejo sempre sucesso a esse podcast, que tenha vida longa e que a gente possa
continuar construindo e contribuindo de alguma forma. Um abraço. Obrigado. Também quero agradecer, né, as instituições, Caritas, SEDAP e sindicato. E quero mandar um abraço para os meus companheiros, né, de feira, para os nossos clientes também. E também fazer um convite àqueles que ainda não conhecem a nossa feira, que venham participar. E aqueles que já são clientes, tragam outros. Porque aí vocês vão falar do amor que a gente tem em produzir cada item que a gente vende lá, que a gente comercializa. E o quanto é saudoso e muito gratificante para a gente tê-los conosco. Então, sou muito grata. Também quero aproveitar para deixar uma coisinha no ar. Aquele empresário que quiser nos auxiliar, deixar sua marcazinha lá na feira, a gente está precisando de tenda, a gente está batalhando para conseguir uma tenda. Isso, Né? muito bem. Então, se quiserem nos auxiliar, entrem em contato conosco na feira e a gente providencia a tenda, tudo direitinho, e aí coloca a logomarca daquele empresário, daquela pessoa física que quiser nos auxiliar. A gente está aberto para um diálogo também. Importante esse destaque, né? A feira precisa de apoio, né? Isso. Então, que nós possamos se conectar nessa rede que já existe para apoiar a feira. Eu quero agradecer a vocês dois, agradecer a Caritas, através de Itamar, agradecer ao pessoal da feira, através de Ana, mandar um abraço para todos os feirantes e um abraço para você que está em casa, nos acompanhou nesse podcast. Quem não assistiu aos outros EPIs, tá aí no histórico do YouTube, né, na nossa página. Assista aos nossos podcasts, tem informação muito bacana. Você é sempre muito bem-vindo. Eu sempre digo no final dos nossos podcasts que plantar esperança é bom, esperançar é melhor ainda. Um abraço para todos vocês, até a próxima.